Olá pessoal, hoje gostaria de falar um pouco sobre equipamentos de manobra, como que são basicamente formados por dois equipamentos, as chaves seccionadoras e os disjuntores. Eu vou trazer mais alguns detalhes sobre eles agora. Mas primeiro eu queria esclarecer algumas coisas que eu não falei no vídeo passado a respeito de TC, também de TP, que é o seguinte, eu tinha dito que eles são a tecnologia de isolamento deles é papel e óleo, mas eu não falei uma coisa fundamental, que é o isolador, né? Essa parte aqui externa, que ela é feita de porcelana. Esse material aí, porcelana, então ele é bastante usado nos equipamentos de alta tensão. Ele é usado como isoladores, ele é usado nos TCs, ele é usado nos TPs, ele é usado nos para-raios, ele é usado nos disjuntores, ele é usado nas chaves seccionadoras, ele é usado nas buchas de transformadores. Então a porcelana é fundamental aí na tecnologia de isolação. Às vezes também é utilizado vidro, tá pessoal? Em alguns casos é utilizado vidro. E também eu queria esclarecer aqui que eu disse que eu poderia associar amperímetros em série aqui, ou outras cargas em série aqui no circuito de corrente dos TCs, no circuito de baixa, no secundário dos TCs, e falei que eu poderia associar essas cargas até uma tensão de 200 a 400 volts. Errado, essa tensão é muito alta. Na verdade, eu posso associar até aparecer uma tensão aqui de mais ou menos 20 volts, que daria uma carga, que eu poderia associar uma carga que teria, fazendo a fórmula aqui, 20 sobre 5, 20 volts sobre 5 amperes, que é a corrente máxima no secundário, eu teria uma impedância de 4 ohms. Eu não sei, se eu não me engano também, acho que tem TCs que permitem até 40 volts, aí seria 40 sobre 5, daria 8 ohms. Aqui a impedância, tá pessoal? Z. Outro detalhe dos TCs, eu nunca posso manter aberto o circuito do TC enquanto ele estiver em funcionamento, enquanto estiver passando corrente no primário, porque eu danifico o enrolamento dele e surge aqui uma tensão muito elevada, perigosa para quem está manipulando ali. Se alguém abrir o circuito do TC, ele corre sério risco de vida, inclusive, eu acho. Então ele sempre tem que estar fechado aqui, esse circuito, enquanto tiver corrente passando no primário. Então esses seriam os esclarecimentos que eu queria fazer a respeito de TC e da porcelana, né, que eu falei aqui, esse invólucro aqui,
que é feito de porcelana. E vamos passar aqui para equipamento, o que a gente vai falar hoje, equipamentos de manobra, chaves seccionadoras e disjuntores. Então, o que são equipamentos de manobra, pessoal? Equipamentos de manobra são equipamentos que permitem mudança na configuração da subestação, ou seja, ligar e desligar circuitos, ligar e desligar linhas de transmissão, ligar e desligar transformadores, mudança na configuração das barras, seleção de barras, e talvez outras manobras aí que eu não esteja lembrando. Chaves seccionadoras são importantes para isolar equipamentos como disjuntores, para fazer manutenção. Então, aí a gente emprega bastante chaves seccionadoras. Então vamos falar um pouco mais da chave seccionadora. A chave seccionadora, ela permite o seccionamento de um circuito e para fazer manutenção ou para simplesmente desligar. Ela é muito mais barata do que um disjuntor e ela isola melhor do que um disjuntor. Então, assim, quando eu quero isolar para fazer manutenção, por exemplo, e que eu quero garantir um bom isolamento, eu utilizo a chave seccionadora. Claro, eu utilizo outras coisas como aterramento para garantir melhor a segurança e evitar coisas como indução, que a gente chama, né? Que é a interferência de outros circuitos que estão ligados com o circuito que está desligado, e aí a gente usa aterramentos também. Mas vamos ver aqui, chave seccionadora. Então a chave seccionadora, vou tentar desenhar aqui. A chave seccionadora, ela seria mais ou menos assim, ela tem os isoladores dela. Estou desenhando aqui, uma pessoa seria mais ou menos desse tamanho, uma chave seccionadora de 230 kV, mais ou menos, seria essa proporção dos tamanhos. Ela tem os isoladores, ela tem um varão, que esse varão é móvel. Aqui eu estou representando um polo só, tá, pessoal? Mas elas são trifásicas, né? Como a gente sabe, já viu que a transmissão é feita com circuitos trifásicos. Mas aqui, só para entender, eu estou desenhando um polo só. Aqui teria os contatos físicos, físicos não,
fixos, seriam os contatos fixos aqui. Então, aqui seria a saída do cabo. Então ela, na verdade, quando ela está aberta, ela está mais de pé aqui. Eu desenhei ela muito deitada aqui. Quando ela está aberta, ela está mais de pé assim. E quando ela está fechada, ela encosta aqui nos contatos fixos. Então seria mais ou menos isso de como é que ela é feita, né? Ela tem como característica, né, a tensão, né, que ela pode ser 13.8, ela pode ser 23 kV, ela pode ser 69 kV, ela pode ser 138 kV, ela pode ser 230 kV, ela pode ser 525 kV, 750 kV, assim, ela é feita conforme a tensão. Conforme a tensão, esse isolador aqui, ele aumenta de tamanho, ou diminui, conforme a tensão. Ela é feita para suportar uma corrente nominal, uma corrente de regime contínuo. Então essa corrente pode ser 2.000 amperes, pode ser 4.000 amperes, depende da seccionadora. E quando essa corrente aumenta, essa corrente nominal aumenta a robustez dos contatos. Os contatos são maiores, mais robustos para suportar essa corrente. Deixa eu me ver aqui. As chaves seccionadoras. As chaves seccionadoras, elas só podem ser manobradas quando não tiver corrente no circuito, quando não tiver carga no circuito. Porque se tiver carga no circuito, ela vai se danificar e ela pode trazer mais estragos. Ela pode vai acontecer um arco elétrico, que eu vou falar o que é arco elétrico depois. E esse arco elétrico, ele pode evoluir e pode causar um curto-circuito. Ou seja, ela se danifica, pode danificar até mais equipamentos aí. E fazer desligamentos indevidos também. Causar desligamentos indevidos. Então a chave seccionadora, ela é útil para eu deixar desligada uma linha, é útil para eu isolar um equipamento para poder fazer manutenção, é útil para eu deixar desligado um transformador, ou um banco de capacitor, ou um reator. Mas para fazer manobra em circuitos com carga, não se faz. Aí quem vai fazer isso é o disjuntor, que a gente já vai falar. Então as chaves seccionadoras, ela também possui um meio de acionamento, que para essa tensão de 230 kV, por exemplo, ela é motorizada, tem um comando motorizado. Esse comando ele fica aqui na base e geralmente ele vai girando o isolador aqui. Na verdade, ficam dois isoladores aqui, um fixo e um móvel, um que gira. Dependendo da tecnologia da seccionadora. E esse comando, ele é elétrico, ele é motorizado. E a gente pode fazer esse comando tanto localmente, aqui no local,
como a distância, como na sala de comando da subestação. Depois a gente vai falar um pouco sobre o que é a sala de comando, o que tem na sala de comando de uma subestação. E também pode ser feito à distância, inclusive até de uma outra subestação ou de um centro de controle do sistema. Mas isso são coisas que a gente vai ver mais pra frente. Eu acho que de chave seccionadora, eu acho que seria mais ou menos isso. Se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu comento depois. Vamos falar agora sobre disjuntores. Os disjuntores, ao contrário das chaves seccionadoras, eles são projetados para abrir circuitos com carga, e inclusive com curto-circuitos, sob condições de curto-circuito. Então o disjuntor aí ele é fundamental na subestação tanto para manobrar circuitos com carga, quanto para proteção, abrir circuitos com problemas, com falta, por exemplo, com curto-circuito. A gente costuma chamar de, quando existe um curto-circuito numa linha ou num transformador, é uma falta que a gente fala. Os disjuntores também possuem alguns tipos de tecnologia. Todos eles têm isoladores também, como eu mostrei. Vou mostrar aqui um aspecto de um disjuntor. Mais ou menos isso seria um disjuntor. Ele teria esse aspecto, mas existem outras formas, outros formatos de disjuntor. Existe um que é só o palito aqui. Existe os que tem essas câmaras aqui em V. Existe esse aí. E agora vamos falar um pouco sobre meios de acionamento. Os meios de acionamento do disjuntor pode ser, eu posso ter disjuntor a mola, disjuntor a ar comprimido, disjuntor a óleo hidráulico, os três que eu me lembro agora são mola, ar comprimido e hidráulico. Disjuntor a mola seria uma mola que é carregada, que é comprimida, né, por um motor. E quando essa mola fica carregada, comprimida, né, e quando for para fazer uma manobra, essa mola é liberada e ela vai com toda a força para abrir os contatos do disjuntor rapidamente. Por que rapidamente? Vou falar agora, já deveria ter falado, mas vou falar agora a respeito de um fenômeno chamado arco elétrico. O que é o arco elétrico, pessoal? O arco elétrico
é quando a corrente elétrica ela passa pelo ar, ioniza o ar, ela faz íons ali no ar, e o que acontece? A resistência do ar, a resistência elétrica do ar, ela diminui muito, muito. Vai quase a zero, eu acho, se eu não me engano. E o que acontece? Aí a corrente começa a circular pelo ar. O ar já não isola mais as tensões. Então o que acontece? Por exemplo, na chave seccionadora, a chave seccionadora ela abre devagar, Então se tiver carga no circuito, a tendência é acontecer o arco elétrico aqui e ele continuar conforme ela vai abrindo. Não tem um meio de extinção do arco elétrico, de eliminação do arco elétrico. Então ele fica ali, a corrente fica sendo conduzida pelo ar ali. E aí se esse arco elétrico, por exemplo, pega numa estrutura metálica que está ligado na terra, já forma um curto-circuito. Fora que esse arco elétrico ele vai aquecer, ele vai destruir o contato da chave seccionadora. Então, os disjuntores, o que eles têm? Eles têm uma forma, um meio de extinção de arco elétrico, que é consistido no quê? Na velocidade com que ele abre, na rapidez com que ele abre. Então ele abre com muita rapidez. Eu não me lembro os tempos agora, mas acho que cerca de 20 a 30 milissegundos ele tem que estar aberto, ele tem que abrir os contatos. Depende do disjuntor também, eu acho. Nesse formato de disjuntor, os contatos estariam aqui, ó. Contato fixo e contato móvel. Então, esses contatos são ligados ao de alguma forma eles são ligados aqui ao meio de acionamento do disjuntor. Eu não vou saber desenhar, pessoal, porque até eu não conheço muito bem essa tecnologia. Eu sei que nesse tipo de disjuntor existe um varão aqui. Esse varão é isolante, certo? Ele é feito de um material isolante e ele empurra, ele sobe e desce conforme ele fecha ou abre o contato. E aqui existe um mecanismo que eu não sei como funciona direito, que faz o contato ir para lá para fechar e voltar para abrir. Então, já que eu estou falando nisso, eu vou falar primeiro sobre os meios de extinção de arco do disjuntor. O que se utiliza muito é um gás chamado hexafluoreto de enxofre, ou simplesmente SF6, que preenche as câmaras, né? Essas são as câmaras do disjuntor. Esse disjuntor tem duas câmaras, duas, tem dois contatos, né? Preenche isso aqui também, essa parte na vertical aqui. E esse gás ele ajuda tanto na isolação quando ele estiver aberto, quando ele estiver assim, nessa configuração aberta. Esse gás ele ajuda porque ele isola melhor do que o ar simplesmente na pressão atmosférica. Esse gás também vai ajudar na hora da extinção do arco, porque existe também mecanismos aqui que eu não vou saber exatamente como que sopram gás SF6 na região do contato aqui.
na região em que vai surgir o arco elétrico. E esse sopro ajuda a extinguir o arco elétrico. No caso de disjuntores a gás SF6, o SF6 é só uma, eu acho que a mais empregada, principalmente nos disjuntores mais novos, é o mais empregado aí para extinção de arco elétrico. Existe também ar comprimido. Quando a gente comprime o ar, a tendência é aumentar o isolamento, o nível de isolamento do ar. Ele também ajuda, como eu disse, a soprar aqui também no contato para extinguir o arco elétrico. Então, disjuntores a ar comprimido, eles também eles aproveitam a energia do ar comprimido para poder fazer a manobra, como um mecanismo de acionamento do disjuntor. Eu também não vou saber explicar bem, eu não conheço muito essa parte. Eu não conheço. Eu só sei que existe disjuntor a SF6, disjuntor a ar comprimido, e disjuntor a óleo isolante também, que ajuda na extinção do arco, tanto na isolação quanto no sopramento de óleo no contato. Na hora da abertura se esguicha óleo aqui. Disjuntor a vácuo. Esses são os meios de isolação e extinção de arco. Agora, tem os meios de acionamento do disjuntor. Como eu já disse, um deles é o próprio ar comprimido, que tem essas duas funções, isolamento e extinção de arco, e acionamento do disjuntor. Tem o disjuntor a óleo, óleo hidráulico, que existe uma bomba ali que vai jogando o óleo hidráulico num cilindro de nitrogênio. Esse cilindro vai se comprimindo, vai comprimindo o nitrogênio, e ali fica uma pressão alta, e na hora do acionamento do disjuntor, essa pressão ela é liberada, empurrando o óleo, e o óleo empurra um mecanismo aqui embaixo que movimenta o varão e faz o acionamento do disjuntor, tanto para abrir quanto para fechar, subindo para fechar e descendo para abrir, ou vice-versa. Eu não conheço muito essa tecnologia. Existe o disjuntor a mola. O disjuntor a mola seria a compressão de uma mola, e depois essa mola é liberada com violência, ou seja, instantaneamente, e ela movimentaria esse mecanismo aqui e fecharia e abriria os contatos. Então, no disjuntor a mola existem duas molas, né? Uma de abertura e uma de fechamento do disjuntor. Geralmente a mola de fechamento ela carrega de abertura, ou seja, eu carrego a mola de fechamento com o motor, e na hora que eu faço o fechamento do disjuntor, eu já carrego a mola de abertura. Então ela já fica predisposto para abrir. O que mais que eu posso falar, pessoal? Então, assim, quanto a mecanismos de acionamento, seria isso. Quanto a extinção de arco elétrico, seria isso. Isolação, seria isso.
e função, que é manobrar o circuito ou auxiliar ele é fundamental na proteção dos circuitos. Ou seja, quando eu tiver um curto-circuito aqui, ele vai atuar abrindo para extinguir esse curto-circuito. E depois a gente vai falar mais sobre disjuntores quando a gente falar sobre proteção proteção do sistema elétrico, proteção de linhas de transmissão, proteção de transformadores, de reatores, de banco de capacitores. A gente vai falar mais sobre o disjuntor, que é peça fundamental aí na proteção de circuitos elétricos também. E aí também o disjuntor, quando ele não abre curto-circuito, ele abre carga, ele possibilita, quando ele está aberto aqui, ele possibilita que as chaves seccionadoras operem. Então eu posso ter uma chave seccionadora aqui, ó. Eu posso ter uma chave seccionadora aqui. Aí nesse caso, ele abre e permite a abertura da chave seccionadora ou o fechamento da chave seccionadora. E aí, por exemplo, às vezes eu tenho que fazer manutenção nele, manutenção preventiva. Aí na subestação, depois a gente vai aprender mais a configuração da subestação. Na manutenção preventiva, eu tenho que isolar ele, porque eu vou mexer aqui, né? Eu não posso mexer com ele energizado, com tensão em cima dele. Então eu tenho duas chaves seccionadoras. Essas chaves são chamadas as chaves isoladoras do disjuntor, chaves seccionadoras isoladoras do disjuntor, que é uma aqui e a outra aqui. E quando eu abro o disjuntor e abro essas chaves, eu posso fazer manutenção no disjuntor. Claro, para mais segurança eu aterro, eu utilizo um cabo aqui para aterrar essas partes aqui, e eu posso trabalhar com segurança aqui no disjuntor. Eu acho que já está na hora de mostrar mais ou menos qual é a configuração de uma subestação. Então, no próximo vídeo eu vou ver se eu começo a mostrar para vocês esquemas elétricos, tais como diagrama unifilar, diagrama trifilar, diagrama esquemático ou funcional, falar um pouco sobre os diagramas da subestação, porque com eles a gente consegue ter uma ideia melhor dos circuitos que tem com mais clareza, entendeu? A gente consegue trabalhar isso com mais clareza através do diagrama, sabendo o que é cada símbolo. A gente pode ter, sabendo a simbologia ali do que é empregado nos diagramas, a gente pode ter uma noção muito boa do que tem ali numa subestação. Então é isso que eu vou estar querendo mostrar no próximo vídeo, para que a gente possa continuar e quem me assistir poder entender melhor o que eu tô a respeito do que eu estou falando. Então eu acho que por hoje eu consegui falar alguma coisa. Depois, se eu me lembrar de mais alguma coisa, eu acrescento. Queria agradecer
e queria dizer até a próxima.